Mulheres de Esperança. Olá, querida amiga, bem-vinda ao Mulheres de Esperança. Hoje vamos ter um tempo ligeiramente diferente porque tenho comigo uma convidada especial. O seu nome é Suzy Peck, é a diretora global do RTM Mulheres de Esperança e eu tenho a certeza que vai gostar de a conhecer. Mas antes quero convidar-te a visitares as nossas redes sociais, a conhecer melhor os nossos conteúdos. Podes também subscrever o nosso canal no YouTube e acompanhar-nos no Spotify. Assim ficas a par de todas as nossas novidades. Esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. Suzy, obrigada por estares aqui connosco. É tão bom ter-te aqui no nosso estúdio, na nossa casa. Uma mulher que viaja tanto, ter um bocadinho para visitar Portugal é ótimo, obrigada. Sônia, eu que agradeço, assim, é uma alegria de verdade estar aqui nesse estúdio lindo, estar com vocês que são uma referência do Mulheres de Esperança ao redor do mundo. Para mim é uma alegria muito grande e a gente que já se conhece há tantos anos, né? Uma amizade de longo tempo, então para mim é ainda mais especial. Obrigada. Então, eu queria que tu contasses assim, para quem nos acompanha, contasses um bocadinho como é que começou o teu trabalho a nível de missionário, a nível de ministério, mesmo antes até do Mulheres de Esperança, e depois como é que chegaste até ao Mulheres de Esperança? É uma pergunta com uma resposta um pouco longa. Acredito, é uma história grande. Ai, gente, é uma história grande. Porque quando eu entreguei minha vida a Cristo, eu resisti muito a Jesus. Porque embora eu tenha sempre ido à igreja, minha mãe era a primeira geração de cristão na família, assim, de cristão evangélico na família, e meu pai não era cristão. Então, mas nós fomos criados indo para a igreja. Mas na adolescência, eu ouvi o pessoal falando assim, eu entreguei minha vida a Cristo, e o Senhor me transformou. E pelas minhas dores, pela minha história eu vou dizer de traumas, de dores, as feridas que eu tinha no coração, eu não me sentia amada, né? Eu não conseguia receber amor das pessoas. Então eu acabei desenvolvendo aquele lado da simpatia, da pessoa legal, que eu achava legal, né? Que assim, que tinha sempre amigos. E eu ouvia as pessoas falarem que Jesus tinha transformado. E na minha perspectiva de adolescente, aquelas pessoas não eram muito legais, não. E eu falava, se eu aceitar Cristo e ele me transformar, eu ficar igual a essas pessoas chatas, eu não quero, não. E eu resisti a Jesus, entregar minha vida a ele por causa disso, porque eu falei assim, se eu me transformar e ficar uma pessoa chata, o pouco que eu tenho de amizade, de amor, eu vou perder. E era um risco muito grande para mim. Então eu resisti muito a Jesus. Daí eu me entreguei a Cristo e houve uma ocasião, eu já aos 19 anos me entreguei a Cristo, realmente fui transformada. Uma época fiquei chatinha, muito radical, sabe? Quando você se converte e fica assim, vai por um lado. Estamos à procura do meio termo, não é? E eu fiquei, mas assim, eu estava feliz. E aí, como eu amava muito a Cristo e falava muito da Bíblia e lia a Bíblia o tempo todo, a oração, as pessoas começaram a falar para eu ser missionária. Aí eu falava, não, aí já é um pouco demais também. Porque, de novo, a minha referência de pessoas missionárias eram pessoas muito sérias e, assim, mulheres solteiras, infelizes, que não se cuidavam muito. Eu falei, também não estou interessada nisso, não. Então, de novo, eu me vi resistindo a isso, né? Até que um dia eu trabalhava como intérprete, que eu acho que foi meu primeiro papel como missionária, interpretar pessoas que vinham para o Brasil falar de Jesus. E eu estava no meu devocional com o Senhor e eu não sabia direito onde eram os livros. E, obviamente, o Senhor me falava para ir para Josué 1 e eu não tinha noção do que tinha em Josué 1. E aí eu fui ler e quando eu estava lendo, aí eu entendi que o Senhor estava me chamando para missões. E aí eu deixei de resistir ao Senhor e entreguei a Ele. Então, meu chamado começou ali. Nesse dia, muitos anos eu estava convertida há um ano e pouquinho, quando eu entreguei a minha vida para missões. Então, começou o sonho. Aí o primeiro trabalho missionário foi esse de interpretar, e a gente viajava por São Paulo, todo o estado de São Paulo inteiro e outras partes do Brasil, interpretando. Eu fiz isso por 4 anos seguidos. Mas como eu queria, eu via as estatísticas de missionário, voltar do campo e etc. Eu queria me preparar. Então eu fiz OM,
Uhum. por um ano, servi em em diversas capacidades. Aí eu voltei para São Paulo e aí tinha a Jocum. Ali eles me convidaram para trabalhar num trabalho urbano. Então eu dei aula de inglês num presídio masculino para policiais, Uau, diretores, que experiência. né, que estavam incrível. E aí, porque eu tinha esse ministério, se abriu a porta para um outro ministério no presídio também masculino, mas assim, daí de presos civis. Então, assim, mais de 400 para dar aula para eles, 400 homens lá, sei lá quantos. Meu E eu Deus. ia, e assim, a única mulher com 20 e poucos anos indo lá. E nessa época também eu já estava querendo me preparar melhor para o campo fazendo teologia, então eu fiz teologia Uhum. também. Então, e eu sempre encarei assim, tudo que a gente faz, tudo que nós fazemos, eu acredito que nós vivemos para o Senhor. Uhum. Primeiro é o relacionamento com Ele e viver para Ele, antes até de chamado para servi-lo. Depois o serviço vem do nosso amor a Ele, né? E tinha esse chamado especificamente para missões também, no meu caso, então eu estava me preparando para isso. Aí um dia fui um casamento de uma amiga nos Estados Unidos, que ela foi meu primeiro contato com a Transmundial. Os pais dela eram missionários com a Transmundial em Bonaire. Ok. E ela nasceu em Bonaire. Veio para o Brasil, a gente se conheceu quando era adolescente, então eu achava legal, mas era tudo muito distante. Inclusive, visitei o escritório da Transmundial antes dela voltar para Bonaire, mas assim, nunca nem pensava, né, em Transmundial, em rádio, em nada, nunca. Estava longe. Estava longe, né? Aí ela voltou para Bonaire, depois foi para os Estados Unidos e aí se casou. No casamento dela estava Marlene Speaker e Edmundo também. E eu já os conhecia, mas assim não tinha muito contato. Eu, como estava ajudando a fazer as coisas lá, Marli conversava com uma outra amiga nossa, uma missionária no Brasil, e ela falava do projeto Ana na época. Sim. E eu ouvia as palavras oração, ouvi as palavras sofrimento e ouvi as palavras, acho que era compaixão. E aí eu falei, tudo que chama, que arde o meu coração, assim, né? E pensei um dia, nem sabia direito o que era, Sônia. E no meu coração foi assim, um dia eu vou trabalhar com esse ministério. Sem ideia do Uau. que era. Ela estava contando para a amiga que ia chegar no Brasil. E eu falei, mas não agora, porque eu não tenho maturidade para isso. Aí, 5 anos depois, o meu marido, que nunca vê o meu e-mail, nunca checa, eu tinha recebido uma proposta para trabalhar de emprego, eu já trabalhava na igreja, fazia outros trabalhos, Uhum. mas aí ele falou assim: olha, antes de você responder para essa pessoa, eu acho que você deve checar o seu e-mail. Aí tinha uma pessoa da nossa igreja que tinha ido dar uma entrevista na Transmundial e chegou lá, alguém perguntou para ela, falou assim: olha, o Projeto Ana está procurando uma pessoa para trabalhar, você conhece alguém? Ela falou assim: não, mas eu conheço 2 pessoas que talvez conheçam. E ela encaminhou para mim e para uma outra pessoa, achando que talvez eu conhecesse alguém. Ela não tinha noção Ok. de que eu teria esse interesse, né? Que o Senhor tinha aquele chamado de 5 anos que eu só tinha falado pro meu marido, para mais ninguém, ninguém sabia. Aí eu recebi aquele e-mail, li, aí enviei meu currículo e cá estou eu. E aí Uau. comecei a trabalhar com isso, com Mulheres de Esperança, então tem 17 anos agora. Desde que comecei no Brasil. Comecei como produtora, também assisti ao ministério, cuidava de Uhum. toda a parte operacional. Depois me tornei a coordenadora nacional, viajava o Brasil todo, falando em diversos lugares, fazendo programas diferentes, criando networking, enfim, uma série de coisas. Depois me tornei a coordenadora regional e finalmente a global. Que percurso. É, Maravilhoso. tem E sido. não vai ficar por aqui, tenho a certeza. Não, não. Ok. É transformadora, né, na experiência, Sim, sim, transformadora, não acredito que sou a sim. mesma pessoa de Acredito que jeito sim. nenhum. Uhum. Sim. Suzy, quando recebeste o convite, para seres, diretora global, o que é que tu sentiste e alguma vez pensaste: Isto é demasiado para mim, eu não tenho esta capacidade toda ou não estou preparada para isto"? Passou-te pela cabeça ou achaste logo que era uma coisa: "Não, isto é para mim"? Não, diferente diferente de quando eu recebi o e-mail do Projeto Ana, que eu vi o meu nome ali pelas características e por causa da oração, Sim. eu nunca tinha imaginado que eu seria convidada para ser a diretora global, né. Então, obviamente que a primeira reação é: "Não, isso é muito grande", e como tudo
toda vez que eu recebo qualquer tipo de convite, eu imagino que você seja assim também, eu coloco diante do Senhor e falo: Senhor, eu peço confirmação, Sim. eu coloco algumas coisas e peço principalmente na palavra, né? Assim como o Senhor me chamou para missões com a palavra, depois confirmou com outras passagens bíblicas, e eu fui conversar com o Senhor e pedir uma palavra para ele, e justamente de Moisés, quando ele teve aquele encontro com o Senhor, que ele o chama para aquela tarefa, Sim, e que Moisés fica assim: não, mas Senhor, né? E eu acho que a gente tem essa questão de falar: Senhor, isso é muito grande para mim, porque eu entendo a responsabilidade. Eu claro. entendia, algumas pessoas não entendem, principalmente quando nós somos mulheres, quando a gente fala que a gente está numa posição dessa de um diretor global. eh, Se um homem fala que ele é um diretor global, a pessoa pode até não entender, mas já tem uma ideia. A mulher fala que ela é diretora global de um ministério de mulheres, as pessoas acham que a gente vai só falar para mulheres, que a gente só vai trazer palavras de encorajamento, e a gente sabe que é muito maior. Então, obviamente que eu falei: Senhor, eu não consigo na minha força, né? Sim. E é demasiado. Você tem, claro, e é grande, né? É um trabalho grande, é um trabalho, assim, que é bastante coisa, e você tem que estar com olhares no Senhor. Sim, eu achei, falei: gente, não dou conta não, socorro. Olha, e o que é que te motiva, ao fim destes 17 anos, a continuares a ter o foco da tua missão em mulheres? Então, como eu comentei, quando o Senhor me chamou para missões, não foi necessariamente para mulher, foi para Uhum. missões. E eu trabalhei com homens em presídio Sim. masculino. E eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com mulheres, mas assim, é tão encantador trabalhar com mulheres, Sônia, você sabe disso, né? As mulheres, e particularmente, uma grande alegria do meu coração é poder trazer cura para o coração feminino, poder falar, trazer esperança. A mulher é tão incrível. Mulheres, vocês são maravilhosas. A Tanto mulher potencial, não a é? a mulher é tão incrível, tem uma sensibilidade, tem uma doçura. Mesmo que a pessoa não seja tão doce, não tenha aquela personalidade meiga, a mulher tem uma doçura especial, tem uma sensibilidade. A mulher tem um papel muito importante na sociedade, essa coisa de nutrir, de cuidar, né? Nós Sim. cuidamos umas das outras, nós cuidamos dos filhos, dos sobrinhos, como se fossem nossos filhos, né? Nós amamos de um jeito muito especial, e para mim é uma alegria muito grande aprender com cada mulher e poder ministrar para o coração feminino, porque uma mulher que recebe o amor de Deus e é transformada e é curada, ela se torna não é uma arma potente, ela se torna uma voz poderosa na Uhum, sociedade, para a uhum. família dela, ainda que seja uma voz doce, pequena, porque assim o marido fica diferente, os amigos ficam diferentes ao redor de uma mulher forte, porque a mulher ela consegue expressar esperança, ela consegue expressar a confiança no Senhor de uma maneira tão contagiante, né? É tão bonito ver uma mulher transformada. Então, assim, eu amo estar com mulheres, a alegria da mulher. A gente chega e já causa alegria, já Transforma muda o o ambiente, ambiente, não é? transforma o Sim. ambiente. A gente chega e já põe uma plantinha, já deixa tudo mais bonitinho. Cheiroso. Cheiroso, cheiroso, olha isso, gente, é verdade. Então acho que é encantador. Então, eu acredito que tu tenhas enfrentado alguns desafios, por seres uma mulher em liderança, porque acredito que não só de país para país, mas a cultura às vezes é difícil de pararmos com uma mulher com uma posição tão forte. Que tipo de desafios é que tu tens enfrentado ao seres uma mulher em liderança? Sônia, essa pergunta é importante e talvez a minha resposta decepcione um pouco, porque no caso do Mulheres de Esperança, é uma posição de honra tão grande, porque é um ministério tão respeitado ao redor do mundo. E, assim, eu fui muito bem recebida por onde quer que eu tenha passado. Que bom. Então, assim, eu recebi muito apoio de homens, de mulheres. Então, assim, eu não. E fui muito respeitada. Eu acho que eu fui surpreendida ao chegar, né? Porque eu venho de uma cultura
em que a mulher ter uma posição de autoridade ou de liderança, né? Não de autoridade necessariamente, mas uma posição de liderança, é sempre assim, que fofa, né? Mas não te dão todo o crédito Em que Portugal tem é que dar, igual, né? portanto, é parecido, É, sim. que é assim, tipo, ai, que bom, né? Mas é um bom não entendendo a importância dessa posição, Sim. né? E então, quando você chega na Europa, em muitos países ou em alguns outros em que você é tão respeitada e tratada de igual para igual, foi surpreendente, quase chocante para mim. E muito bom. Foi gratificante poder falar isso, né? De ter visto esse outro lado. Eu esperava muito mais essa coisa de que bom que você é diretora global de Ministério de Mulheres, meio que diminuindo a gente, Sim, né? o papel, sim. Recebi isso em algumas culturas, mas poucas. Eu acho que dentro do Brasil eu vi um pouco mais. E algumas pessoas que, assim, acham que eu só trabalho quando eu tô viajando, que quando eu tô em casa, quando eu chego em casa, eu descanso. E isso assim, me doeu no começo, sabe? Essa coisa de parece que. E eu falava, gente, eu brinco que ou eu tô num avião ou eu tô em reunião. É um dos dois. Sim. Mas a pessoa não entender esse outro lado, né, de responsabilidade, que a gente tem que ter estratégia, que a gente tem que pensar, a gente tem orçamento para cuidar, a gente tem decisões importantes, tem conversas importantes com doadores, tem levantamento de recursos, tem tanta coisa por trás desse ministério E de e responsabilidade, não é? responsabilidades, né? E que algumas pessoas não conseguem enxergar, mas é mínimo isso, Sônia. Então eu acho que o que eu vou dizer é que eu fui mais surpreendida pelo bom olhar de muitos ao redor do mundo. Que bom. Eu Isso é acho que muito bom. foi isso. Falando nesse papel todo, uma vez que tu viajas por muitos países, já estiveste com mulheres de muitas culturas, e cada país é um país, cada mulher é uma mulher, hum, conhecendo a realidade delas, porque vais mesmo ao encontro delas no sítio da realidade delas, onde elas vivem, onde estão as famílias, o que é que as mulheres em todo o mundo têm em comum e o que é que as diferencia? Porque afinal de contas a cultura tem muita influência, mas elas continuam a ser mulheres. O que tem em comum é isso que eu falei, essa resiliência, essa alegria, essa capacidade de transformar o ambiente para o bem e para o mal. Ok. Essa capacidade de influência, isso é muito da mulher, assim, a capacidade acho que a resiliência é a melhor forma mesmo, né, de passar pelas dores e continuar ali sustentando, lutando pelos filhos, lutando pelos outros, esse poder de nutrir as pessoas. Eu acho que isso é É igual, comum a é todas. comum a todas, esse jogo de cintura, né, assim, de conseguir lidar com várias situações e de ser multitarefa. A mulher tem muito disso, né? Eu pessoalmente acredito que isso foi um dom dado, porque a mulher vai ser mãe, e aí ela tem que estar, como a gente diz, com um olho no peixe e outro no gato, né? Então, Sim. cuidando dos filhos que estão correndo ali, cozinhando, tentando falar com o marido, tem esse momento, e eu acredito que Deus nos deu a capacidade por causa disso, né? Então, essas são as coisas em comum. As que diferem um pouco, obviamente, a cultura, então alguns padrões de beleza, alguns padrões de comportamento, daquilo que é aceitável ou não, e, e, e o sofrimento, ele é igual em todo país, só que tem tudo um pouco. Eu até peguei umas estatísticas aqui que eu gostaria de Uhum. compartilhar, que ela diz o seguinte, olha, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma em cada 3 mulheres globalmente, cerca de 736 milhões, já experimentaram a violência física ou sexual. Uau. Também de acordo com a Unicef, que os dados em 2024 mostram que a mutilação genital feminina Hum. ainda afeta 230 milhões de mulheres e meninas ao redor do mundo, com a prevalência específica mostrando 80 milhões na Ásia, 6 milhões no Oriente Médio e cerca de 1 a 2 milhões em uma pequena diáspora, em comunidades de diáspora, né? E então, quando a gente vê esses dados a gente fala de mutilação genital feminina que a gente acha que já não existe mais, né? Sim.
Então, isso é uma coisa diferente, porque vai afetar uma parte da população em alguns continentes. Talvez pequena diáspora nas Américas, pouca coisa aqui, mas na Ásia e no Oriente Médio, por exemplo, de acordo com os dados que nós lemos aqui, né? Então, ou mesmo a violência doméstica, violência física, sexual, isso é igual em todo o mundo. Eu chego em alguns países, eu lembro, no Brasil, por exemplo, é muito comum dizer que no Nordeste nós temos muita violência sexual das mulheres. E tem mulheres e meninas exploradas, é um horror. Mas do Sul se fala pouco. Como eu estive tanto num no outro, viajei o Brasil todo, eu ouvi histórias no Sul horrorosas que eu não ouvi no Nordeste. Acontece que não é divulgado. Então, Ok. e mesma coisa ao redor do mundo, por onde eu vou, eu ouço histórias de violência física, de violência sexual, principalmente, de algum tipo de violência sexual, ainda que seja a molestação, né? Só Sim. aquele o toque, né? Sexual, um toque abusivo, de quando você é bem bebê, enfim. E cheguei em alguns países que eu não esperava ouvir, né? Você vai para alguns países, você vai para o Brasil, você vai para algum país na América Latina, você espera, você vai para a África, você espera, porque já é muito conhecido, Sim. né? A gente tem muitos dados, mas em alguns países europeus você não espera ouvir isso. No entanto, eu ouvi. E eu vi histórias de pessoas próximas. Então você fica chocada que é a mesma coisa. A violência contra a mulher, o abuso, a nossa vulnerabilidade nesse sentido Uhum. é igual em todo mundo. Em alguns com um toque assim de crueldade maior, né? Sim. E outros um pouco mais, alguns muito mais abertos, que se discute muito mais, e outros menos. Mas Em que assim ainda é é igual. tabu, não é? É, ainda é tabu. E isso são os dados que nós temos de pessoas que reportam, que tem gente que não fala. Certo. Então, mas é realidade, existe. Então, infelizmente, isso é uma. As pessoas me perguntam, não é exagero falar que a mulher sofre? Eu falo, gente, se vocês soubessem as coisas que eu sei. Aí por isso que a gente mostra estatística, né? E aquilo, e a nossa experiência também de estar ali e de ouvir e de saber tantas ouvintes também que respondem a Sim. Mulheres de Muitas vezes Esperança, até que contam. anonimamente, não é? Para se protegerem, mas que sim, Claro, vem têm pedindo necessidade de ajuda, falar tem sobre isso. necessidade de falar, com muita dificuldade e tudo. Uhum. Sim. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Perante essas realidades que tu já visitaste, e de facto existem muitas diferenças culturais, Suzy, como é que se vive a fé quando não há recursos, quando não há liberdade ou segurança? Porque nós sabemos que há países em que a situação é mesmo difícil e a perseguição é mesmo feroz. Como é que tu vês que se vive a fé? É interessante, né, que o texto bíblico diz que onde o pecado abunda, a graça superabunda, né? Verdade. E onde tem perseguição, onde tem pecado, a graça de Deus é superabundante. E as mulheres e homens nessas regiões, eles têm uma graça de Deus. Eles experimentam o Senhor de uma forma tão incrível que chega a ser inspiração pra gente, né? E para mim, pessoalmente, nada traz mais esperança, nada cuida mais o nosso coração do que a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela realmente penetra e transforma e traz uma graça. E a palavra de Deus é o alimento para essas pessoas, a graça dele. Então, por isso que enquanto a gente puder e tivermos condições de usar versículos, você não precisa falar mais nada, mas leia um versículo bíblico, porque ele transforma e transforma de verdade. Então é assim que se vive a fé, baseada na palavra de Deus, nas promessas do Senhor, com um olhar na eternidade, Sim. né? E experimentando a presença do Senhor e a graça dele para lidar com aquelas situações difíceis. Sabe quando você ouve alguém contando uma situação horrorosa e você está ouvindo e você está pensando, eu não conseguiria passar por isso. E depois, um Sim. tempo depois, você está atravessando aquela situação e você fala, e você passa por aquilo de uma forma, e experimentando a graça de Deus, a bondade de Deus, como se você estivesse olhando de fora. É isso que acontece com essas pessoas, porque naquele momento que você precisa da graça de Deus, ela é tão real para você e você atravessa a vida assim.
é assim que essas pessoas atravessam a vida, com pouco recurso nesses países de perseguição. Sim. E eu acho que se calhar a resposta da próxima pergunta vai um bocadinho de encontro também àquilo que tu já falaste, mas como é que se fala de esperança a uma mulher que já perdeu tudo ou que está cansada de ouvir vai ficar tudo bem? É aquela resposta básica, vai ficar tudo bem. É. Primeiro garantindo que talvez não fique tudo bem, né? Pelo Temos de menos estar preparados também para isso, não é? Pelo menos não aqui desse lado, né? Sim. Eu conversava com uma amiga semana passada e ela falou assim: "Mas é isso, é sofrimento?" Eu falei: é isso, é sofrimento." Isso eu falei assim: "Eu não, a gente vai ter o sofrimento e a Bíblia fala muito sobre o sofrimento." Eu ia dizer isso, a palavra. Jesus prometeu-nos isso, não é? Ele disse: vocês vão sofrer. Mas o que é Aflições. bonito, que a Sim. palavra de Deus fala sobre o sofrimento, mas fala sobre o propósito do sofrimento, né? Então, quando a gente olha o sofrimento a partir da perspectiva do Senhor e a gente abraça o sofrimento, assim, a gente embrace, enfim, a Sim. gente recebe aquilo e fala: puxa, eu estou passando por esse momento difícil, estou cansada desse momento, parece que Que não nunca vai acaba. acabar. E talvez nunca acabe, mas essa honestidade com o Senhor em primeiro lugar, né? E com a pessoa, fala assim: olha, a gente não pode garantir que esse sofrimento necessariamente vai acabar ou que vai ficar tudo bem, mas a gente pode garantir que Deus te ama e que a graça dele é suficiente. E que se você olhar para ele, que todos aqueles que olham para ele estão radiantes com os seus rostos radiantes. Então, que se você olhar para ele, ele vai te orientar, ele vai te ajudar. E o Senhor, ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, de verdade. Sim. Então a gente fala isso para a pessoa e tem inclusive nessa questão do sofrimento, tem lá que Paulo fala: olha, o que a gente passa aqui, leve e momentâneo sofrimento, que eu nunca acho que é leve nem momentâneo, não parece Sim. nenhum nem outro quando a Sim. gente está vivendo, não se compara com o que a gente vai viver. Então é o olho na eternidade que ajuda, né? Mas assim, primeiro eu acredito que a gente ter esse olhar, olha, talvez não acabe. Mas olha para Jesus, porque ele vai te ajudar a atravessar isso. Ele vai fazer a diferença. Isso. E faz. E a gente fala de uma posição, acredito que você também, Sônia, de pessoas que já passamos por sofrimento, que não estamos falando aqui vazio, de ai, nunca sofri nada. Muito. Teve uma hora que eu falei: Senhor, é sério mesmo? Não vai acabar assim? Tô de castigo para sempre, né? E o Senhor vem e dá o alívio dele sempre, sempre se faz presente, sempre ajuda, sempre cura. Ele cura, só ele cura os de coração quebrantados. Sim, sim. Ele não sai do nosso lado, ele Não prometeu sai, isso, eu não te abandonarei. Há bocado falaste de conhecer histórias de outras mulheres e de ouvires, se calhar coisas que nem querias ouvir, mas que é a realidade. Há alguma história de alguma mulher, algum episódio que te tenha impactado com uma mulher noutro país? São vários, mas eu quero destacar uma mulher que eu ouvi na África, uma nova, estava no encontro de ouvintes e ela diz que ela cresceu sem ter muita estrutura familiar, e aí quando ela teve filho, ela não sabia educar a criança. E ela achava que amar era deixar a criança fazer o que ela quisesse e dar tudo que a criança queria. E aí ela começou a ouvir Mulheres de Esperança e foi aprendendo que limite é amor, que algumas outras coisas sobre criação de filhos. E isso a transformou o jeito de entender amor e transformou o jeito de educar o filho. E ela começou a olhar para Deus de outra forma também. E assim, os olhos brilhantes e ela firme. Aquilo mexeu comigo de uma forma, porque uma transformação de mente é algo muito raro, como nós estamos falando ainda Sim. pouco antes da gente começar a entrevista. É muito difícil a gente transformar a mente. E aquela mulher teve uma metanoia, ela teve uma transformação de mente, de comportamento, de vida, a partir da cura que ela recebeu em Jesus, do amor que ela recebeu em Cristo. Então, isso é uma história que me marcou muito. E são várias histórias, porque
muitas das histórias que mais profundas, que mais mexem comigo, eu não posso compartilhar, Sim, né? imagino, Então, sim. mas eu vou dizer de forma geral que muitas das histórias de mulheres que passaram por sofrimento, por abuso sexual ou na infância ou na vida adulta e que receberam a cura do Senhor e que são transformadas e que o abuso ele tira a nossa voz. Então, uma vez que você recebe a cura, você recebe a sua voz de volta. E muitas dessas mulheres hoje que tiveram a sua voz roubada, hoje são a voz de outras mulheres para que elas também encontrem cura. Sim. Então isso me toca profundamente, de ouvir assim, tipo, eu passei por isso, mas o Senhor me curou, eu superei e hoje eu ajudo outras mulheres. Então isso para mim também é muito profundo. E em breve nós vamos ter uma série também ligada ao Mulheres de Esperança que se chama Tesouros Escondidos, onde vocês vão poder ouvir testemunhos de mulheres que foram de facto muito feridas, muito magoadas, sofreram muitos abusos, mas conseguiram encontrar esperança em Cristo e, portanto, fiquem atentas a essa novidade. E assim, Sônia, quem Sim. fala inglês e quiser, Sim, está no Spotify, Hidden Treasures. Só procurar lá, que está no sim. Spotify, Vamos deixar você também o consegue link ouvir. para depois poderem ouvir. Ótimo. Para terminar, queria que tu deixasses uma mensagem às mulheres portuguesas. É tão bom termos uma diretora que fala a mesma língua que nós e que pode falar em português, na língua que nós conhecemos, uma mensagem. Até porque temos também muitas mulheres brasileiras neste momento em Portugal e, portanto, também é para elas. Mas eu quero falar com as portuguesas do meu coração. Meu avô era português, então tenho sangue português nessas veias também. Para você, minha querida mulher portuguesa, eu quero ler uma passagem que você deve conhecer de cor e salteado, que é em Salmo 139. Que diz, eu quero ler os versículos 13 e 14 que dizem o seguinte: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas, sei disso muito bem. Tenho pensado como Deus nos criou de maneira linda. A gente olha os alienígenas que o pessoal desenha, são umas coisas muito esquisitas, né? Mas Deus não nos fez alienígenas, Deus nos fez assim, lindos. O corpo humano é perfeito, é lindo, o formato do corpo humano, né? A nossa capacidade de pensar, de sentir, de agir, de cheirar, tudo que Deus fez é admirável. Quando a gente olha o pôr do sol, a gente fala que obra linda. Quando a gente vê o nascer do sol, a gente vê as cores diferentes, a gente fala uau, a gente fica maravilhado. Mas quando a gente se olha no espelho, a gente acha tanto defeito naquilo que Deus fez. Então você, minha querida portuguesa, eu quero que você se olhe no espelho e saiba que você é uma obra linda, feita pelas mãos de Deus. Ele criou você de forma admirável e especial. Ele vê valor em você, ele te ama e ele está sempre com você. E é isso que eu quero que invada o seu coração. Deus ama você. E o amor de Deus é transformador. Eu tive muita dificuldade em receber o amor de Deus. Mas quando o amor dele entrou na minha vida, eu recebi não só o amor dele, como das outras pessoas. E cura para as minhas feridas. É minha oração, meu desejo é que você se abra sempre para o amor de Deus. E quando você se olhar no espelho, você saiba que Deus te fez de maneira admirável e especial. É isso que Tão bom para terminar, Suzy. Obrigada por te doares um bocadinho neste tempo que tivemos aqui nesta entrevista e por transmitires essa esperança única a todas as mulheres em Portugal e por estares aqui connosco. Obrigada. Sônia, eu agradeço muito, muito, muito por estar aqui. Agradeço o seu trabalho maravilhoso aqui em Portugal. O seu e da equipe maravilhosa, Inês e todas as outras meninas, ó. Beijo carinhoso para vocês. Muito obrigada por me dar essa oportunidade de estar aqui e falar em português com as nossas queridas, né, portuguesas que eu amo. Amo Portugal, amo esse país e amo as pessoas que aqui estão também. Então, uma alegria gigante para mim estar aqui. Obrigada. Aprender, orar, ouvir, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Amiga que nos acompanhas, podes deixar o teu comentário ou o teu like. Gostamos de saber de que forma é que os nossos programas têm tocado a tua vida. Obrigada por estares connosco. Até ao próximo programa. Encontra a esperança hoje.